Eu fui abusada sexualmente pelo meu ex-padrasto. Minha história é bem parecida com a da Jéssica. Depois conheci uma igreja e fui abusada na mente. Hoje... Abusada pelo ex-padrasto, história semelhante à da Jéssica. Depois conheci uma igreja e fui abusada mentalmente. Hoje, infelizmente, vivo com alguns traumas. Já ouvi de muitas pessoas que preciso parar com esses traumas, mas ainda tenho medos e atitudes que sei que é por causa desse trauma. Caio, para muitos é fácil falar quando não vivemos. Meus traumas foram tão grandes que a minha vida trava. Hoje eu sou casada e só Deus sabe o quanto quero viver como gente, o quanto quero me sentir um ser humano normal. O meu casamento está acabado. Ela para aí. Que a tendência de quem foi abusado, alguns que se tornam abusadores, mas há outros que se tornam autoabusados pro resto da vida. Foram tão abusados que não se permitem mais viver. Se sentem, se assumem como indignos de viver. E aí instala-se no indivíduo um mecanismo psicológico perverso, sabe qual é? A gente começa a se tornar auto-boicotador de toda possibilidade de vida e de felicidade. E a gente vai se boicotando. E na medida em que a gente se boicota, a gente renova e reaviva e fortalece o trauma. Aí o trauma fortalecido nos avoluma na alma as culpas, os medos, os pânicos. Por tais pânicos, a gente se auto-boicota. Quando se auto-boicota, a gente fecha o ciclo, alimenta o trauma. E assim vai, sem parar, nessa roda gigante de dor e de calamidade. E é assim que está funcionando com você. Agora, como é que a gente fica livre disso? Do mesmo modo que eu falei para nossa amiga há pouco, eu digo a você, minha querida. Primeiro, perdoe o seu padrasto. Quem não perdoa o abusador, fica assim como a Jéssica estava. A única coisa que eu queria ter podido dizer, se eu pudesse dizer a Jéssica, era ajudar a resolver no coração dela aquela ideia de pena de morte para o sequestrador. Porque aquilo ali, enquanto ela não ficar livre daquilo ali, ela não fica inteiramente livre do sequestro. Até mesmo a missão que ela pratica hoje, de ajudar familiares de pessoas com filhos desaparecidos, ainda tem uma pulsão meio angustiosa, autorredentiva no processo. Sutil, mas está instalada lá. Que só cessará quando ela perdoar o Oliver. Quando ela disser no seu coração: Oliver, tu estás perdoado em nome de Jesus. Amém. Aí nesse dia ela vai ficar livre. Ela vai poder contar essa história sem passar essa sensação de que aconteceu ontem com ela a história. Ela vai ficar livre, porque hoje ela é uma menina ainda toda mirradinha e enfraquecidinha e doída pela angústia daquele trauma. O que vai libertá-la finalmente será a possibilidade de perdoar o Oliver. Aí ela vai desabrochar. Faça isto você. Eu disse semelhantemente a Jéssica. Primeira coisa é perdoar o seu padrasto no seu coração, para que ele não viva como um carcereiro. Enquanto a gente não perdoa o abusador, ele existe na gente todo dia. Ele existe, ele maltrata, a gente pensa nele, a gente rememora. O perdão tem que carregar essa limpeza afetiva que nos faz nos desafetuarmos de maneira negativa em relação ao perpetrador do abuso contra o nosso ser. E em segundo lugar, ele gera um esquecimento emocional, o perdão. Ele faz a gente emocionalmente se esquecer, ele não gera um apagamento cerebral da memória, mas o que traumatiza não é a memória estocada no nosso storage mental. O que traumatiza é essa memória imantada pela emoção doída e adoecida. Removida a emoção dolorida pela graça do perdão, a memória vira um dado, vira uma informação.
mas ela se desfantasmagoriza para a gente. Então, perdoe o seu pai adotivo ou o seu padrasto, por favor, em nome de Jesus. Isso é uma decisão de não ter que esperar trovões, relâmpagos e terremotos. Jesus disse: perdoa. É uma decisão. O poder está dentro de você e pela fé você faz isso, sem nenhum romance. É uma decisão. Eu perdoo. Eu perdoo a ele em nome de Jesus. O complemento disso, você já era frágil, aí foi para uma igreja. Aí chega lá e a igreja diz: venha frágil, você vai ser fortalecido. E você chega lá e às vezes, infelizmente hoje em dia, na maioria das vezes, o grupo ou a liderança do grupo são também pessoas de natureza controladora, manipuladora, abusadora, de diretiva na perspectiva militarizante ditatorial em relação à alma humana. E aí você já vem frágil de uma situação, mergulha numa outra de desconstrução, que ainda aprofunda a sua fragilidade. Em nome de Deus, você ficando sequestrada por esse Deus conceitual ensinado nesse lugar, grande é a fragilidade instalada no coração. E profundos são os processos autopunitivos e de auto-boicote, que aí se instalam porque você diz: eu não sou digna diante de ninguém, nem diante desse Deus. E a sua indignidade é tão grande que você vai se punindo, você vai andando de costas pro abismo, você vai dizendo: eu vou cair lá, mas esse é o meu lugar, o buraco é o meu lugar. Mas em nome de Jesus, pare com isto agora. Tudo o que eu disse para outra amiga está dito para você também. É a mesma cura, é o mesmo remédio, é a mesma graça, é a mesma solução, é a mesma visitação de Deus. É para você também. Então perdoe o seu padrasto e tome posse pela fé de que está tudo pago. Você não precisa boicotar a sua vida. E agora faça uma terceira coisa em seu benefício. Você volte a procurar o seu marido. Volte a procurar. Não deixe que o seu padrasto seja o dono da sua sexualidade, nem da sua conjugalidade. Não entregue a sua virgindade todo dia de novo ao carcereiro. Não entregue. Entregue ao seu homem. Você escolheu para ser seu marido. Entregue. Ele pode até nem entender de início a mudança, mas não tem problema. Eu garanto a você que ele não vai ficar triste com a mudança. Ele vai dizer: eita, que coisa boa. Se você começar a procurá-lo, se você começar a beijá-lo, se você começar a abraçá-lo, se você disser: Jesus, obrigado pela alegria que eu posso celebrar em ti de ser um ente sexual, de ter uma relação conjugal, eu quero aprender a ter orgasmos, eu quero aprender a ter prazer, eu quero aprender a me alegrar com o meu marido, eu quero ser não só um corpo para ele, mas alma e espírito. Eu quero desencavar da sepultura do coração dele o espírito dele que se perdeu, a alma dele que se cansou. Eu quero fazer esse trabalho de restauração para mim mesma desse homem a quem eu boicotei na medida em que eu fui me auto-boicotando. Inicie esse processo de graça. Entre lá no meu site, no caifab.net, escreva em pesquisa a palavra perdão. Depois escreva a palavra sexo, sexualidade, o abuso. Você vai ler muita coisa que vai ajudar você definitivamente a internalizar a consciência de cada uma dessas coisinhas que eu estou lhe dizendo, que tem em si o poder de levantar a sua alma da morte e colocar você no caminho da vida, no Senhor Jesus. Faça isto agora pela fé e você viverá em nome do Senhor. No fim, não importa a natureza do abuso, né? O perdão é o centro de o centro de né? Venha de onde vier. É o que liberta. Né? Se você guardar, você guarda. Você leva consigo. Você passa a ser portador do cárcere, do carcereiro, do processo inteiro. Você foi abusado,
o abusador, seja lá o que for, a gente viu o caso de uma abusadora, agora o caso de um abusado. Mas em ambos os casos, por motivos diferentes, você vai para o tribunal, para o juiz da sua consciência, que nem sempre tem a ver com Deus, na maioria das vezes tem a ver com as nossas neuroses culposas, o nosso senso moral, e que nos liquida ali. Aí vê os oficiais de justiça operando os boicotes, os cerceamentos, e a pessoa fica no cárcere vivendo com carcereiro. Enquanto não perdoar, enquanto não acolher a graça, enquanto não internalizar a cruz, enquanto não esquecer a crucificação e abraçar a cruz, porque a crucificação é o cenário, a cruz é o fator redentivo, consumador, liquidante de toda a culpa humana e de todo o poder da culpa e do estimulador da culpa e da morte no coração da gente, que é o diabo. Enquanto a cruz não é abraçada por nós pela fé, a gente não encontra o caminho da libertação. Agora, uma vez que a gente faça isso, tudo desaparece. Evapora. Vá. Aí você diz, onde é que estava aquela coisa toda? Onde é que estava? E graças a Deus já não acha mais. Essa é a maravilha do Evangelho, é a maravilha do Espírito de Deus, da palavra verdadeira de Jesus operando no coração da gente. Braulinho. Caio, ontem meu marido disse que seria o fim de tudo, ele não aguenta mais. Eu amo, não sei o que será de mim sem ele, é a mesma pessoa. Sei. Falando que o casamento dela está acabado. A segunda? A segunda. Ah, tá. Que você acabou de aconselhar. Ela está só dando uma matada. Semelhante no casamento. É. Certo. Vamos mais então, uma? Vamos. Agora, então, o que você tem que fazer é dizer, olha, fica aqui, porque eu sei que eu não andei ainda os caminhos que eu tenho e posso e devo percorrer com você. E que você pode percorrer comigo, que nós podemos andar juntos, para que o nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento não acabe. Você pode fazer isto, e você vai fazer isto, e você comunica isto a ele. E você dê todos os sinais dessa decisão. Não deixe que isto fique na sua subjetividade. Traga isto para a luz, para as obras, para as ações, para os frutos, para as decisões, para o comportamento, para as novas atitudes. Expresse isso já. Expresse isso a partir de agora. Se ele não estiver em casa, mande uma mensagem de texto para ele. Uma mensagem que vai assustá-lo, dizendo, olha, Deus falou comigo. E eu quero oferecer a você o que eu mesma não tinha para dar. Porque eu estava toda travada, toda trancafiada, toda presa num cárcere privado. Mas o Senhor me libertou. E comece a cobri-lo de carinho e de amor. E você vai ver se algo extraordinário não vai começar a acontecer. E se um milagre não vai se operar no coração dele e na sua vida também.